Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Diferente hoje é meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Eu não tava esperando esse acorde final, não. Uma salva de palmas pra Jesus, então. Amém. Amém. É ele sempre. Introdução diferente. Seja bem-vindo, Muito Marcelo. obrigado. Maestro. Muito bem-vindo. Obrigado. Você quer deixar seu violão ali? Você quer ficar com ele? Pode ficar aqui. Pode ficar aí? Pode ficar Então, aqui, beleza. tá Então, se você tranquilo. quiser, a qualquer momento a gente guarda ele pra você. Eterno companheiro. Bom, muito feliz de te ter aqui. Eu sou um amante da música também. Estudei música há muito tempo. Marquinhos também tá virando um Tô exímio estudando, pianista, né? É isso aí. Vulgo Lorde Vinheteiro, segundo ele, né? Se apresenta aí pra galera que não te conhece, né? Que Bom, tá eu sou conhecendo Marcelo agora. Melo, maestro já há um bocadinho de tempo, desde a vida toda, né? Desde sempre, nasceu assim. É músico desde a vida toda. Que massa, cara. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa que a filha dela é agrônoma, né? Aham. E a minha primeiro sonho de infância foi a agronomia, né? Eu, quando criança, eu desenhava fazendas lá no interior do Rio de Janeiro. Sempre sonhei, quando criança, né? Não sei por que essa coisa na minha cabeça. Agronomia. É agronomia, olha bem. E foi totalmente pro outro lado. E aí ela falou, mas por que você escolheu música? Eu falei, não foi eu que escolhi, foi ela que me escolheu. É isso, cara. É isso. A não música teve que jeito. escolhe. É. Bom, eu quero entrar na questão daqui a pouquinho, antes de a gente falar, depois a gente falar dos nossos patrocinadores, de como se torna um maestro, mas a gente vai falar muito hoje sobre Cristo, sobre a música e a igreja também. Antes da gente prosseguir, né, Marquinhos? Nossos patrocinadores maravilhosos aqui. Tinalto Tintas patrocina o Minuto Jovem e permite com que a gente tenha o cenário mais bonito. Cara, você não vai encontrar um podcast mais bonito igual o Minuto Jovem Podcast. Por quê? Não mesmo, porque é a Tinalto que faz o nosso estúdio ficar bonito assim, É a cara. Tinalto que proporciona com que a gente seja pintado, seja lindo, seja limpo, maravilhoso. Nós aqui, a gente ainda não tem parceria com estética, É, né? Então, ainda, o cenário já tá resguardado já. Bom, a Sara tem, no caso. Então, pessoal, se você quer qualquer coisa na área de pinturas, quer uma dica, né, de o que fazer no seu ambiente, a Tinalto trabalha com isso. A Tinalto incentiva muito você pegar para fazer, Verdade. certo? De você ter a capacidade, que você é capaz de ir pintar a parede da sua casa, né? Que não é tão difícil. Você passou por isso essa semana, né, amor? A Sara pintou a casa lá da mãe dela, sozinha. Então isso é bem bacana. Essa parede aqui, por exemplo, não vou falar que fui eu que fiz porque não fui, mas foi meu pai. Meu pai fez, a gente não precisou contratar. Mas se você precisar contratar,
A Tinalto, cara, ela tem tudo pra te atender na área de pintura. Precisou de uma tinta, de uma cor específica? Vai lá na Tinalto que eles vão resolver seu Ferramentas problema. de pintura também, eles têm. @Tinalto Tintas Oficial. Quer tirar carteira, Marquinhos? CFC Shekinah, né, meu querido? Cara, CFC Shekinah tá mudando a minha vida, tá me proporcionando tirar carteira de carro. Não tinha carteira de carro, já tinha de moto. Né? E tô aprendendo a dirigir graças ao CFC Shekinah. E você que tá fazendo os 18 anos, já passou dos 18 anos também, não tem idade para tirar carteira, cara, procure a Autoescola Shekinah. É isso aí, pessoal. A Autoescola Shekinah vai proporcionar com que você tire a sua habilitação, né? E de uma forma descomplicada, com os instrutores ali que vão te dar atenção, que não vão te enrolar, vão te preparar para a prova, né? E é isso aí. Um deles tá até na agenda pra vir aqui, né? Que é o Tavinho. O Tavinho, marido da Amanda, né? Engraçado que a Amanda, eu não sabia que eles eram marido e mulher, ela foi uma das pessoas que mandou mensagem pra Fernanda Barack. Foi. Foi uma das pessoas que mandou áudio pra ela. Eu lembro. Então, pessoal, se você quer tirar sua carteira, CFC Shekinah, tá? No Autoescola Shekinah. No Instagram é fácil, CFC_Shekinah, você vai ter o melhor curso de legislação e também você pode fazer online. Online, olha que Pode coisa boa. estudar online. Direto da sua casa. É isso aí. E um dos mais novos patrocinadores aqui do Minuto Jovem é a Autoescola Online. Gente, não tem nada melhor do que fazer uma propaganda. Tem no fundinho musical. Eu tô me sentindo, eu tô quase chorando aqui. Bom, a Autoescola Online, cara, ela é uma editora de cursos de legislação, né? O que ela vai fazer? Ela vai te entregar tudo aquilo que você precisa para passar na autoescola. É o famoso 46 aulas em apenas 5 horas. Exatamente. Eles pegam uma compactação ali e facilitam na sua autoescola. Ela não é uma autoescola. Ela trabalha junto à sua autoescola para que você tenha a maior facilidade para passar na prova. E Então, não é feito por qualquer pessoa, né? é feito Esse pelo material maior canal de compactado. trânsito do Brasil. Do mundo. Do mundo. É verdade. A Leg Trânsito hoje indo para 4 milhões de inscritos. Hoje é patrocinador aqui do Minuto Jovem com a Autoescola Online. Tá interessado? Já comprou a habilitação lá no CFC Shekinah? Já vai fazer o curso? Cara, compra o curso de legislação Da Autoescola da Online. autoescolaonline.net e você vai estar isento de ser reprovado. Samuel tá ali atrás das câmeras. O que você assistia antes de tirar a carteira? Leg Trans. É isso aí. Então a Leg Trans tá na veia de muita Tá gente. na veia. Eu tô tendo o privilégio de fazer aula com o Ronaldo. Pra poucos, isso é pra poucos. Então, cara, autoescolaonline.net, você vai estar resguardado de tudo na área do trânsito, tá? CFC Shekinah, Tinalto Tintas, Autoescola Online e vamos que vamos. Marcelo, como é que foi isso? A música me escolheu. Como assim? Explica pra gente. Muito forte Esse isso. amor é muito forte. É, rapaz, é uma história bem longa. Bem longa. Na verdade, assim, eu não tenho nenhum músico na família, né? Não, por isso a curiosidade. É sério? não Nenhum. Não tenho. Depois começaram a aparecer, né? Você foi a inspiração, né? Pois é. Mas as coisas aconteceram assim. Meu pai, uma vez, meu pai muito, muito simples, né? Tinha muitos amigos e um dia ele recebeu um amigo em casa que era um cara mais... ouvia muita música e tinha um ouvido mais apurado, conhecia muito músico, era um cara mais do universo musical, né? Uhum. E aí diz ele, que eu não lembro disso, mas diz ele que enquanto estava conversando com esse amigo, eu ficava cantarolando, fazendo umas coisas assim diferentes. E aí o ouvido do amigo falou assim: "Ô Israel, seu filho tem um ouvido apurado." Ah, que isso, mano? Ah, ele tem um ouvido diferenciado. Aí numa outra oportunidade, umas semanas depois, que eles eram muito amigos, esse senhor esse amigo do meu pai, levou um instrumento chamado cítara. Cítara? Uma Nunca ouvi cítara. Inclusive eu tenho ele em casa ainda. Legal. Tá? O que é uma cítara? Como é que... Cítara é uma harpa num formato de trapézio. Uhum. E ele é oca, né? Tem como se fosse a boca do violão e várias cordas. Ah, tá. E aí você dedilhava essas cordas e fazia melodias, né? Uhum. Então ele me deu aquilo para eu brincar e era um brinquedo na época, porque vinham umas 10 folhinhas
com bolinhas e as bolinhas eram ligadas por traços. Aí você seguia os traços, fazia uma melodia de uma música. Olha, Então, tem. que legal. E aí tinha Danúbio Azul, as músicas mais clássicas, né? Bom, é interessante que você começou com o louvor, né, com um hino, e eu também faço parte da equipe do louvor da minha igreja, e eu gostaria de entender, de conversar sobre a sua atuação na igreja, né? Como foi sua introdução, se sempre foi, como foi a parte do louvor na sua vida? Bom, isso quando essa coisa que eu estou contando eu era criança, né? Sim. Pequeno. Muito pequeno. Conta meu pai que esse amigo, alguns meses depois, ele voltou lá em casa e eu tinha escrito novas músicas. No brinquedo vinham 10 folhinhas e eu ouvia o rádio e a música que tocava no rádio eu ia lá na cordinha, botava uma folhinha de caderno embaixo e eu escrevia a notinha que eu via ali. E eu comecei a fazer um bolo de músicas. Sim. Mas isso ficou meio que guardado no meu coração. Como a gente não tinha músico em casa, meu pai não tinha muito para incentivar, né? Até que um dia nós fomos passear num lugar chamado Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Quinta da Boa Vista. Um lugar muito bonito, tem um zoológico muito legal. O lugar onde foi a casa do imperador, né? E a Orquestra Sinfônica Brasileira estava tocando lá. Caraca. E aí nós descemos para assistir a orquestra no programa chamado Concertos para a Juventude. E eu lembro até do cheiro, porque que coisa, né? A memória olfativa. Era um concerto que era patrocinado pela Vinólia. E eles, durante o concerto, eles soltavam bolinhas de perfume e a gente sentia o cheiro da... Então, para mim, isso foi muito... Olha que coisa, né? Marcante. Eu ouvi a música e eu sinto o cheiro da época. Que loucura. Então, e aí eu falei pro meu pai, eu quero ser maestro, aquele cara que tá ali. Eu tinha 7 para 8 anos. Meu pai, que maestro? Você tá doido? E aí essa coisa ficou guardada quando eu tinha 9 anos de idade, 8 para 9 anos de idade, um ano depois. Minha mãe, a convite de uma vizinha, de uma amiga, fomos à igreja. Era uma festividade na igreja, aniversário da igreja, e nós fomos. E naquele dia eu me decidi, sozinho. Minha mãe não se decidiu, mas naquele dia eu me converti. Você aceitou Jesus. Legal. Com 8 para 9 anos de idade. Que legal, cara. E aí eu comecei a frequentar a igreja, mas era longe da minha casa. Deve ser hoje, sei lá, 3, 4 quilômetros, não sei. Na época, para mim, era 40, né? Imagina, criança, né? 9 anos. 9 anos. E eu ia para a igreja a pé, levando meu irmãozinho, né, mais novo, o pastor Márcio, né? Márcio. Hoje é o pastor Que já esteve aqui, inclusive, né? Pois é. Então, eu dava a mão para ele e a gente ia para a igreja no domingo. Então, com 10 anos de idade, formaram um coral infantil na igreja e eu comecei a participar desse coral. E aí começaram a botar instrumentos, né? Vocês vão tocar, você vai tocar guitarra, você vai tocar não sei o quê. Eu falei, mas eu não sei nem tocar violão, como é que eu vou tocar guitarra? Toma aqui. Aí botaram a guitarra na minha mão e daí para frente Fui desenvolvendo. Daí eu fui me envolvendo muito com a música na igreja e só na igreja. Então, esse ambiente com o coral que se tornou depois adolescentes, e hoje nós temos até um grupo no WhatsApp, somos amigos 40 anos, né? Imagina. Então, a gente foi um desenvolvendo o outro. Nós que criávamos as músicas, nós que... todos eram compositores, nós que pregávamos, nós que fazíamos tudo, né? Sim. Tocávamos. E daí para frente, quando chegou a adolescência, aí a música começou a me puxar com mais força. Eu já trabalhava, mas eu comecei a ser puxado mais pela música, né? Eu queria estudar fora, aí comecei a me envolver com pessoas mais da área musical, área de orquestra, conheci algumas pessoas mais adultas que estavam nesse... E aí eu fui caminhando até ir para a faculdade e por aí vai. Tem uma série de coisas bacanas
para contar para vocês. E a faculdade foi de música. Isso que eu ia perguntar. Fiz música, mas aí eu já estava com 21, 22 anos. Novo demais. E- E um sonho, né? Pra muita gente fazer faculdade de E música. a história da faculdade foi muito interessante porque na faculdade só era aceito piano. E eu não tocava piano. Uhum. Era uma época que só tinha piano quem era muito Classe bala na agulha, né? Uhum. E eu tocava meu violão muito bem, mas quando cheguei lá na faculdade, não pode violão não. Não, mas e saxofone? Porque eu tinha começado a tocar saxofone numa orquestra de jazz no Rio de Janeiro, tava tocando bem. Nossa, Orquestra de jazz. Jazz é muito difícil. A primeira orquestra cristã de jazz no Rio de Janeiro. Que isso? Eu era o terceiro alto. E aí, não, e saxofone? Eu leio e tal. Não, só piano. Eu falei, e agora? Agora Vou ter que aprender. tem que aprender. O vestibular era em novembro, dia 5 de novembro. E eu trabalhava numa empresa de construção naval. Nossa, Nada a ver, né? bem específico. E aí eu falei, eu vou ter que largar a empresa para estudar para o vestibular. E aí eu tive que aprender piano em 4 meses. E sem ter o piano. Sem ter o piano. A imagética. Do zero. Aí eu fui na faculdade, né? Esse papo que eu tô falando para vocês foi já na faculdade, quando eu fui saber do que precisava e tal. Não, você tem que aprender piano, não tem jeito não. Você tem que aprender não. Eles nem sabiam que Que eu não sabia. Se você falasse que não ia. Meu filho, desiste. Você volta daqui a 5 anos, né? Aí eu desci lá no centro comercial, comprei uma cartolina, voltei lá na sala de piano, botei a cartolina em cima das teclas assim, desenhei as teclas, levei para casa, cortei e fiz um piano de papel. Olha, aí você só foi Aí eu no fui visual. Fui estudando, peguei o repertório que ia cair, né? O programa da faculdade, e comecei a estudar naquele piano. E a faculdade te forma um maestro, então? Não, Como na que é? verdade, assim, para ser maestro é mais do que faculdade, né? Primeiro você tem que dominar muitos instrumentos, né? Tá, Porque tem um mínimo de instrumentos necessários ou... não, a faculdade, a minha faculdade específica foi, eu sou bacharel em música sacra, né? Tá, Com especialização em regência. Então eu fiz a minha especialização entendi. em regência. Mas o trabalho para ser maestro eu fui construindo durante a vida, né? Entendi, Porque entendi. eu já tocava violão razoavelmente bem, tocava saxofone, e aí eu falei assim, passei para a faculdade, assim, raspando, né? Porque foi um negócio muito interessante, porque você entra para uma salinha pequenininha, só com o piano e 3 professoras atrás de você te avaliando, né? Aí elas falaram assim, olha, a gente tá vendo que você não é pianista, mas a gente também tem que ser justo porque você completou o repertório, né? Você fez o programa, então a gente não pode te reprovar. Há quanto tempo você... Aí fizeram a pergunta mágica, né? Há quanto tempo você toca piano? Há quanto tempo? Aí eu olhei assim... Na cartolina conta? eu toco há 4 meses. Você tá brincando, né? Não, eu toco há 4 meses. Você tem piano em casa? Eu falei, tenho. Piano em casa, na quadra, Em no qualquer lugar. Né? ônibus. Em qualquer lugar. Como assim? Aí eu tirei o piano Do bolso? do bolso e depois, anos depois, saiu uma reportagem sobre isso chamado Piano de Bolso. Olha, cara. Porque aí eu tirei, eu era enroladinho, né? Eu jogava bola e aí já estava todo sujo, todo rasgado. Eu jogava bola e depois que os meninos saíam da quadra, do lado da quadra tinha uns bancos assim de concreto. Aí eu esticava ele assim, botava minha chuteira de um lado aqui e do outro, Pra ele não voltar. para ele não voltar e estudava. Caraca. Então tava tudo sujo, já tudo suado, tudo rasgado. A união do futebol com a música. Aí tá vendo pra você? Serve pra você, viu? Aí a professora falou assim, você estudou aqui? Eu falei, estudei. Aí com isso já tinha uma chorando aqui atrás, né? Aí ela falou, olha, é uma história impressionante, não dá nem pra acreditar. Mas foi isso. Aconteceu, né? A minha igreja tinha um órgão de fole. É um órgão que você apertava e tinha que pedalar Sim. para poder sair som.
porque ele não tinha som de piano, não tinha como tocar, né? E foi assim que eu entrei. E dali para frente, aí eu comecei a me dedicar mais, né? E eu tinha uns colegas que eles descobriam instrumento e levavam lá em casa. Ah, o Marcelo, chamava de Marcelinho, né? Marcelinho, descobri esse instrumento aqui, cara. Como é que toca? Eu falei, deixa aí. Que eu vou descobrir. Deixa eu descobrir. É natural. Aí eu aprendi a tocar clarinete. Cara, eu sempre quis tocar clarinete por causa do Lula Molusco. Eu já toquei sax, né? Eu fiz 2 anos de sax quando eu tinha 8 anos, nunca gostei, sempre detestei. Uai. Mas minha mãe me ligou assim, Matheus, ou você toca sax, ou você toca teclado, ou você toca violão. Aí eu escolhi o que eu menos queria, vou tocar sax. Então. Toquei muito casamento. Já que é pra ir, obrigado. Eu vou ir porque eu não gosto. Mas foi bom, cara. Aprendi partitura. Hoje eu não lembro, mas aprendi partitura e tal. Depois abandonei. Mas a ideia do clarinete é muito da hora. Clarinete tipo assim, é muito demais. diferente. Eu tenho um em casa, inclusive. Então, assim, aí eu fui aprendendo vários instrumentos e não sabia eu que o Senhor estava me preparando lá na frente para dirigir orquestras, né? Porque quando você domina os instrumentos, e no campo profissional os músicos são meio complicados, né? Verdade. Às vezes os caras, quando vê um cara mais novo, porque eu cheguei a ser maestro muito novo, né? Então vê um cara mais novo lá na frente, aí faz uns... Vamos ver se ele sabe. Fazer um arpejo aqui. Pá. Fazer um negócio, você anota errado aqui. Eu já regi uma orquestra de jazz em São Paulo que um trombonista fez uma nota errada, né? Pra te testar? Na intenção. Pra me testar, tá. Aí eu falei assim, eu tenho toca os 6 trombones aí que tem um que tá errado. Aí, errado? Como assim? Aí os caras tocaram e o cara fez errado de novo, né? Eu falei, o seu si bemol aí é um dedinho pra trás. Nossa. E realmente ele tem o ouvido apurado, porque, você lembra? A gente tava ensaiando pra fazer a apresentação e eu fiz uma tecla errada. Aí ele veio, tá errado. Eu falei, não tá errado não. Ele, tá, olha aí onde você tá apertando. Ele tava errado mesmo. Aí foi assim, e aí eu fui me tarimbando, né, preparando E hoje a música faz parte da minha vida e eu meio que tenho uma relação muito íntima com ela. Muito íntima. Realmente ela te escolheu. Essa história de como passou na escola de música é uma história só sua. Dava pra escrever um livro. Com certeza. Agora, falando de louvor, você como um músico profissional, né, também da igreja, né, o que é o louvor para você? Eu acho que louvor vem antes de música. Beleza. Eu penso que... Eu até já ouvi isso. Eu estudei com um senhor em Kansas City, Dr. If Ely. Um cara espetacular. Ele era o responsável pelo departamento de música da Universidade de Kansas, Missouri. E esse cara, ele tinha no curso dele, assim, tipo 12 mil alunos. 14. Nossa! E o Dr. Ely, uma vez ele falou assim, nesse curso que eu estava fazendo com ele falou assim, olha, a gente crê que Deus construiu esse mundo e ele fez um jardim, e botou o nome desse jardim de Éden, e ele colocou um casal de ser humano ali para dirigir, ele queria construir o reino dele, né, de louvor, de adoração, porque foi para isso que ele criou o ser humano. Mas o homem perdeu a capacidade, né, o privilégio de estar nesse jardim. Contato direto com Deus, né? Porque ele errou, falhou, pecou, e ele foi tirado de lá. E nesse jardim tudo era perfeito. E Deus tirou esse jardim do mundo, né? Esse jardim não existe mais. Mas nas palavras do Dr. Ely, ele falou, Deus levou esse jardim de volta para o céu. Mas ele deixou um pedaço desse jardim, um pedaço desse céu ainda no mundo. E esse pedaço de jardim se chama música. Música, interessante. Interessante. Então, eu acredito muito, eu comungo dessa ideia dele, né, de que música é um dom divino, é algo que vem de Deus, como qualquer outra coisa, indiscriminadamente. Deus dá o talento para ímpios e dá o talento para santos também. Então, até aquelas pessoas que não têm a concepção de Deus,
elas são, às vezes, abençoadas com o talento musical, mas que veio de Deus, mesmo sem que elas tenham a Nós consciência conversamos disso. isso hoje em um outro debate com essa seguinte essa mesma ideia de que Deus ele não abençoa seletivamente. Ele abençoou e Jesus morreu pelo homem. Exatamente, Né? Não foi, e não seletivamente pela religião. Né? Interessante demais essa parte do louvor. E, maestro, eu posso chamar de maestro? Pode. Eu quero dizer a equipe de louvor das igrejas. A equipe de louvor e a música dentro da igreja e o orgulho, o ego, tem um vínculo muito grande. Eu vejo isso. Né? Que os louvoristas, em tese... Eu sou guitarrista, eu falo, guitarrista é o ser mais orgulhoso do planeta Terra. É o músico mais orgulhoso de todos. Então, e para quebrar isso, eu passei por um processo, eu ainda estou pelo processo, de entender uma das coisas que eu gostaria de falar com você. Que o louvor, ele não pode depender daquilo que está na minha mão. O louvor tem que sair de dentro de mim realmente. O que você pensa sobre isso, sabe? Sobre o orgulho na igreja, a música e a técnica. Até onde vai a técnica e até onde vai a minha expressão de adoração? Orgulho e vaidade são 2 pecados que os músicos têm e precisam tratar com muito cuidado para que a luz não esteja neles, porque a luz é para o Senhor. Isso. Então, esses 2 pecados a gente tem que... Essas 2, não vou dizer pecado, né? Essas 2 características a gente tem que tomar muito cuidado com elas. Orgulho e vaidade. O louvor o grupo de louvor, de um modo geral, mudou muito ao longo dos anos, né? Nós estamos falando aqui que eu estou na igreja há 40 anos, 40 e tantos anos. Sim. Então, vocês imaginam por quanta esfera de louvor eu passei, né? Quantos estilos de louvor eu passei. Inclusive o jazz, que daqui a pouco a gente vai falar. Então, assim, a música, ela foi mudando muito e hoje, infelizmente, mudando para pior, né? Sim. Porque tanto no campo, tanto sacro quanto fora da igreja, a música é uma qualidade baixíssima, né? Principalmente a brasileira, né? A música brasileira, ela atingiu níveis muito baixos de qualidade. E isso, infelizmente, tem levado para dentro da igreja, né? Eu lembro que em 1980, acho que foi no primeiro Rock in Rio, né? Eu era adolescente, a gente estava ouvindo, porque foi lá no Rio de Janeiro, muito perto, né? E a gente tudo acompanhando, os repórteres, todo mundo acompanhando, toda hora passando alguma coisa na televisão, e a gente que era guitarrista, os caras tocavam lá, a gente queria fazer as coisas. Já ficava no braço aqui, ó. Né? O que eu vou fazer? Então sempre se tinha uma referência maior para que a gente se tornasse melhor. Referência. As referências eram boas. Legal. Hoje não se tem referência de bons músicos, né? O louvor na igreja já há muito tempo foi perdendo o foco, né? Assim como, de certa forma, a igreja. Eu tenho umas críticas à visão que se tem hoje. Hoje mesmo eu estava conversando com um aluno. A música, o louvor hoje perdeu um pouco da referência de que o louvor é para Deus. Perfeito. Né? Eu estava ensinando a ele... Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. As músicas de 1980, 90 e no início dos anos 2000 eram músicas para Deus. Adoração mesmo. Eram músicas de adoração. Né? Hoje você vê muita música para o homem. Perfeito. Né? É o irmão falando pro irmão, né? Que Deus vai te fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, que Deus vai não sei o quê, porque Deus vai humilhar seus inimigos. Deus vai humilhar seus inimigos, né? Vingança gospel, né? Então, é difícil você ver um grupo de louvor hoje que está muito preocupado em adorar a Deus. Perfeito, eu queria ter ouvido isso. Então, isso para mim é fundamental, sabe?
Eu sempre briguei muito por ter muita qualidade técnica e durante uma época na vida, hoje com meus cabelos brancos as pessoas respeitam mais, né? Mas eu briguei muito porque antigamente as pessoas falavam ou é técnico ou é espiritual. Né? Não tem como ser as duas coisas. Ou você tem técnico ou você é espiritual. Aí já me perguntaram, mas você prefere o músico espiritual ou o músico técnico? Aí eu falava, eu prefiro o técnico espiritual. Por que não pode ter? Posso falar uma frase? A técnica te liberta dela mesma. Exatamente. Não é? Exatamente. Os meus professores, que eram doutores, eram os mais humildes. Todo professor que eu tive com maior grau, o cara que mais sabia, ele chegava na sala de chinelo de dedo, de rasteirinha. Eu tinha uma professora que era fantástica. Um dia a primeira vez que ela entrou na sala, eu falei, ué, aluna nova. A mulher merendava no piano. PhD, entendeu? Então, a técnica, quando você tem muita técnica, você já não está mais... Se importa com ela. É isso que eu quis dizer também. A técnica, ela te liberta de... Gente, será que eu vou errar? Isso te impede de adorar, né? Eu acredito, né? Exatamente. Soren Kierkegaard, ele fez uma revolução naquelas coisas que a gente pensa. Soren diz assim, que existem três elementos muito importantes no teatro. É a plateia, o ponto e os atores. Perfeito. Então, os atores é quem está no palco. Né? Qualquer teatro que você vá, você está vendo os atores ali. Até se for um concerto ou um show musical, eles são os atores daquele espetáculo. Né? O ponto de apoio são os técnicos de suporte. Perfeito. Se é na televisão, é o cara que está com... O produtor está com o ponto aqui, né? Então, o pessoal daqui que está por fora aqui, ó, isso aqui são pontos de apoio, sua esposa. Ponto de apoio. Aí já está dando esporro, inclusive, nesse momento. Exatamente. Falando assim, microfone mais perto. É o ponto. Num show de rock, são os técnicos, é o cara que está olhando tudo, som, iluminação, ele está ali por trás, né? Para que a coisa aconteça. E a plateia é quem está assistindo. E aí a gente leva esse conceito para dentro da igreja. Aí a gente leva esse conceito e quem são os atores? Grupo de louvor. Perfeito. Pastor, né? Quem está ali na frente, no palco. Aí isso cria estrelas, entendeu? Foco. Eu estou aqui, eu sou o foco, está todo mundo me ouvindo. O artista principal. Eu sou o artista principal. Por outro lado, a igreja passa a ser a plateia. Aí eu, como plateia, posso questionar se eu gostei, se eu não gostei, gostei do louvor, não gostei, o som tá alto, tá baixo, a bateria, gosto, não gosto, gosto daquele instrumento, ou aquele ali é de macumba, esse aqui eu não gosto, agora aquele eu gosto porque é muito... Né? Então eu gosto porque eu sou a plateia, eu fui ali para... Aquele espetáculo foi feito para mim. A plateia tá lá e a gente faz de Deus o ponto. Senhor, me ajuda no louvor hoje, Senhor, me abençoa, Senhor, para que eu não erre nada. E aí a gente põe Deus dentro de uma caixa de som falsa, uma árvore falsa, a gente põe ali vestido de preto para não aparecer, né? Então, a gente faz de Deus o nosso suporte. E isso vira um conceito muito ruim, porque aí é Deus que tem que atender os meus desejos. É Deus que vai me capacitar. Deus que vai me capacitar, né? Ele é o gênio da lâmpada. Eu esfrego, ele está a meu serviço. Que forte isso, cara. Glória a Deus. Aí Soren vai dizer que essa visão tem que ser rodada, né? O ponto de apoio é quem está em cima do palco. Na igreja, o ponto de apoio é quem está em cima do palco. Então, o grupo de louvor, ele não tem brilho nenhum sobre ele. Ele é o vestido de preto, ele está por trás, ele está, né? Sim. Não está chamando atenção para ele. A câmera não está, né, ali do lado de fora. Tá? A câmera está aqui nos atores. Então, quando o grupo de louvor entende que ele está ali só como suporte para os atores... Aí o brilho sai do grupo de louvor, sai do coral, sai do pastor, sai de qualquer pessoa que está no palco, porque o palco não é o lugar principal.
Forte. Entendeu? Aí, o lugar que era a plateia já não é mais plateia. Aí, eles são os atores. Então, quando a gente vai à igreja, vai ao culto, a gente não vai assistir um culto porque você não é plateia. Você vai cultuar porque você faz parte daquele culto. Você é um adorador. Você é mais um adorador. Você é um ator dentro daquilo que está acontecendo. Você não está ali para ouvir, você está ali para cantar, você está ali para levantar a mão, você está ali para adorar, você está ali para fazer o seu culto para Deus. Forte. Entendeu? Demais. Então você passa a ser ator. E quem está ali na frente está dando suporte para você. Então quando eu canto, eu não posso cantar na tonalidade que seja boa para mim. Eu tenho que fazer uma tonalidade que seja boa para a igreja cantar. Então a equipe de louvor tem que ouvir a igreja. Eu fiz essa música, nossa, a igreja não cantou. Não cantou por quê? Porque estava alto, porque estava baixo. Então eu vou procurar uma tonalidade. Ah, mas essa tonalidade não é boa para mim. E daí? Tem que ser boa para a igreja. Você é só ponto de apoio. Verdade. Então, olha bem, nós mudamos o local de lugar, né? Mudamos de lugar. Os atores passaram a ser ponto. A ponto. Mudamos de lugar a plateia passou a ser ator. E aí, quem era ponto passou a ser a plateia. Porque é para Deus que nós fazemos todas as coisas. É tudo por Ele, para Ele, por meio dEle. Então, se a gente faz qualquer coisa para nós, até que assim, a cruz para mim exemplifica bem isso, né? A cruz ela é feita de uma madeira maior, que é a vertical, e de uma madeira menor, que é a horizontal. Assim é o louvor. A gente faz a verticalidade, que é de mim para Deus, do que eu faço para Deus. A igreja e o culto não pode perder a dimensão do momento que a gente está ali entregando para Ele. Pode ter um momento ou outro que eu estou falando de mim para você, pode, é a madeira horizontal, mas não é a maior. Eu não sei se é Hebreus 13:15, mas eu tenho quase certeza que é Hebreus que fala oferecer a Deus um sacrifício de louvor. E o sacrifício de louvor é você sacrificar aquilo que eles estão... Né, sacrificar o louvor mesmo a Deus, um elogio que seja, isso é sacrifício de louvor. Muito forte o que você está falando. É uma realidade de muitas igrejas, né? Mas a igreja tem que entender isso como um todo. É verdade. Né? Não é só o louvor quem tem que entender isso, Verdade. a equipe, né? Não são só os pastores, é quem tá indo também. Muitas vezes a gente vai tocar e o cara tá assim, ó. Sem bater palma. Até sentado na hora do louvor. Não, muita gente me chama para falar dessas coisas, né? Para realmente incomodar, né? Incomodar esse tipo de coisa, para as pessoas terem essa... Hebreus 13:15 mesmo. Pessoas terem essa concepção de que cada um tem seu lugar no culto, né? Cada um tem seu papel no culto. Nossa, que forte, cara. Eu tenho uma visão de louvor. Um dia eu tava me imaginando, eu fechei os olhos assim, eu tava imaginando uma igreja invertida no quesito seguinte. Vamos colocar aqui, ó. Essa é a igreja. Aqui é o altar. E aqui são as pessoas, né? Os atores, certo? Eu tava imaginando todo mundo de costas, cara. Sabe? De costas. Pro pastor? Não. Todos de costas. Nenhum de frente um pro outro. Como se ele tivesse virado para lá também. E todos prestando um culto para quem está lá, para Deus. Isso foi algo tão forte no meu coração, cara, que eu falei assim, pô, cara, o nosso culto ele tem que ser para Deus, cara. E o orgulho destrói, cara. O orgulho mata. Você já lidou com orgulho próprio, assim? Já teve? Demais. Você tem uma experiência para contar para nós? Porque é bom a galera saber que acontece com todo mundo, né? A minha vida inteira eu tive que lidar com muitas coisas, né? Legal. E eu tive o privilégio de sempre estar com gente muito melhor que eu. Que bom. Então, eles falam que isso é bom, né? Então isso foi muito bom para mim, porque eu nunca tive assim... Primeiro que quando começou os instrumentos, como eu falei para vocês, né? Comecei a tocar... Eu não era o melhor, né? Sempre tinha alguém melhor que eu. Então, graças a Deus, eu sempre tive alguém
muito melhor que eu. Muito, isso dá uma muito segurada próximo. na gente, né? É, muito próximo. Eu tenho um amigo, esse desse grupo, ele era o guitarrista principal, né? Ele já tocava violão. E aí a gente dividia. O nosso líder, olha, Marcelo, você vai ser guitarra base, e o Josi vai ser o guitarra solo, e o Paulo vai ser o contrabaixo e tal. Então eu tinha que aprender a fazer só a harmonia, e o solo era tudo com o Josi. Então as coisas mais bonitas, né? Era o Josi que fazia, né? Eu tinha que ficar... Né? Então, de certa forma, Deus foi cuidando muito disso, sabe? E aí, quando eu fui para a faculdade, eu tive professores maravilhosos, né? Que bom. Maravilhosos. Eu fui mentoreado por uma senhora chamada Elsa Lakshevitz. Ela foi minha mentora, né? Foi a minha mãe musical, né? Uma mulher espetacular. E o filho dela era maestro também, tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, fez mestrado lá e no semestre seguinte passou a ser meu professor. Ele era um pouquinho mais velho que eu, passou a ser meu professor. Então, assim, eu sempre tive gente muito melhor que eu. Uhum. Eu fui membro de uma igreja que eu era apenas um regente entre 8. Eram 8 corais. Então eu era apenas um dos 8. Eu não era o responsável musical na igreja. A igreja tinha 240 pianistas. E nem todos tocavam, porque se entrasse na escala, um tocava em janeiro, o outro ia tocar, ele só ia tocar de novo em março do outro ano. Né? Passava um ano, né? Ele ia dar o melhor naquele dia. Pois só no culto da manhã. Então, assim, sempre tive muita gente muito melhor que eu. Então eu nunca me senti a estrela da manhã, sabe? Nunca me senti... Isso te fez bem, né? Foi muito bom para mim. Porque mesmo quando eu cheguei na igreja para trabalhar profissionalmente, assim como ministro de música, porque na Igreja Batista a gente tinha infelizmente está acabando essa função, né? Por causa dessa visão meio distorcida da liderança da igreja e tal. Essa função de ministro de música está acabando, infelizmente, porque é o cara que sabe o que eu estou falando para você, né? Uhum. Então hoje tem entrado muita coisa ruim na igreja por falta dessa pessoa que peneira aquilo que entra de louvor dentro da igreja, né? Então, quando eu cheguei na igreja já como ministro de música, esse meu espírito egoísta, né, já tinha sido trabalhado muito, né? Que legal. Isso é muito importante ser trabalhado, né? Foi uma base para ele que fez bem. Para você ter uma ideia, eu sempre fui um maestro muito tranquilo, apesar de muito exigente, eu sempre fui muito exigente, cobrava muito, mas nunca fui um cara mal educado como alguns maestros são. Hoje, mas isso aí tá errado demais, pelo amor de Deus, imagina. Pois é. Hoje não é aceito mais, não. Hoje os maestros já têm, né, essa coisa de assédio moral. Começou a pegar muito no pé, né? Assim como outras coisas. Então, mas eu conheci maestro que jogava estante nos caras, mandava os caras embora. Vai embora, já que você não estuda, vai embora, sai daqui. Que isso? Para vocês terem uma ideia, uma vez eu fiz um concerto e eu convidei um violinista da França e uma brasileira que estava na França para ser a solista. Eles vieram da França para tocar comigo e cantar. E aí eu muito novo, eu estava despontando muito no Brasil e tal, como maestro, e aí eu cheguei a perguntar para ela, será que eu consigo reger lá na França? Aí ela, maestro, você é muito educado para ir para a França. O pessoal é muito franco, né, literalmente. Entendeu? Lá na França, na Europa de um modo geral, as pessoas são muito rudes, né? Mais frias, né? Não é questão fria, não, é questão de rudez mesmo. Eu tive uma cantora de ópera que foi estudar lá e no primeiro dia que ela foi cantar, olha, ela era cantora de ópera profissional, já era profissional aqui no Palácio das Artes. E quando ela chegou lá, a professora virou para ela e falou assim, você estudou canto onde? Volta lá e pega seu dinheiro de volta, você não canta nada não. Nossa... Humilhação, né? Acabou com a vida dela. Ela nunca mais cantou, né? Não, pior que assim, aí onde vai tratar a humildade da pessoa. Ela baixou a cabeça, então realmente eu não sei nada.
E Estudou lá. estudou lá e voltou como a top. Aí voltou monstro. Aí ela Entendeu? voltou gigante aqui, né? Então essas coisas são muito, muito pontuais, sabe? São muito importantes. Eu estudei com um maestro que tinha sido um maestro brasileiro, muito pouco conhecido no Brasil, infelizmente, assim, mas era um cara que era um medalhão na Europa, sabe? Pra vocês terem uma ideia, ele foi maestro num teatro de Darmstadt, na Alemanha, por 25 anos. Nenhum alemão conseguiu tirar o brasileiro De lá. de lá. Pra você ter uma ideia da capacidade do cara. O cara regeu tudo. Na casa dele tinha folheto, assim, tinha cartaz de tudo quanto era orquestra na Europa que ele tinha regido. O cara era consagrado lá. fera. Né? E aí eu fiz uma ópera e um cantor era muito amigo dele, né? E falou assim, rapaz, você tem que estudar com Caiado, você tem que estudar com o maestro Carlos Prates. E eu falei, mas como é que eu vou estudar com esse cara? Ele falou, não, mas ele não dá aula. Mas como é que você fala que eu tenho que estudar com ele? Não, porque você tinha que estudar com ele. Ele tinha que fazer Se ele desse a aula, você tinha que fazer. Aí ele ligou pra ele. Ô Caiado, eu tô com um cara aqui, rapaz, você tem que dar aula pra ele. Ó, você sabe que eu dou aula pra ninguém. Não, mas você tem que dar aula pra ele. Conhece o cara? Recebe ele na sua casa? Não, mas você sabe que eu não dou aula pra ninguém. Ele tinha se aposentado da Europa e voltou pro Brasil, morava em Belo Horizonte. Pra aproveitar a aposentadoria, né? É. Cara grandão, cabelo branco, barba branca. Parecia um urso branco ele. E aí, manda ele aqui. Aí eu fui. Cheio de vergonha? Cheio de vergonha, né? Tamanho dessa caneca aqui, bem pequenininho. Aí cheguei lá, vi ele, grandão, fortão. Só a presença do cara já me... Tirava seu brilho total, né? Já me murchou, né? Me falaram de você, o que você faz? Você rege de cor? Eu, sim, senhor. Você rege ópera? Rejo, sim, senhor. Você rege concerto sinfônico? Sim, senhor. Rejo. Olha, eu já era maestro. E ficou pequenininho. Eu já tinha um coral, eu já tinha um balé e já tinha uma orquestra. Uhum. Aí eu já fazia ópera. Esse cara que me apresentou, ele cantou na ópera que eu fiz. Então eu já... Né? Já tava no universo. Tava bem rodado, né? Já estava rodado. E cheguei lá igual uma formiga. Assim, né? Aí ele falou, o que você rege de cor? Eu falei, várias coisas. Ele, você rege a ópera La Traviata? Eu falei, rejo. Que bom que você conheceu, né? Você rege a abertura do terceiro movimento para mim. O terceiro ato. Aí eu, sim, senhor. Aí eu tava de blazer, Belo Horizonte, na época fria, era julho. Aí eu tirei o blazer, peguei meu diapasão, bati o diapasão, ouvi a nota e comecei a reger. Uhum. Fechei o olho e regi. Foi o 1 minuto e meio mais longo da minha vida. Né? Demorou a passar, né? Mas Parecia... esse homem não vai mandar eu parar, não? Aí ele pode parar. 1 minuto e meio depois. Aí quando eu olhei para ele, ele tava vermelho. De Querendo brancão chorar. vermelho. Aí ele falou assim, por que você bateu o diapasão? Aí eu falei, para eu ouvir a música no tom certo. Aí ele, olha, eu regi sem ouvir nada. Uhum. Para ouvir a música no tom certo. Aí ele, eu vou te dar aula. O primeiro aluno. Como é que foi? Aí depois aí eu fui descobrir que ele já tinha atendido algumas pessoas e o cara levou CD, botou aqueles aparelhinhos de CD player, vocês lembram? Um redondinho assim? A pessoa levava o CD, sim. ou então alguém falava assim, eu posso estudar e semana que vem volto? Não sei o quê. Volta, hein? Ele falou que foi a primeira pessoa que ele atendeu que levantou e falou, rejo. Caraca. Foi a primeira pessoa, e eu não sabia disso, né? Aí Teve você- personalidade. E aí né? desenvolvemos, ele virou um pai na música pra mim. Meus filhos chamavam ele de vovô Prates. Que Frequentou isso. minha casa, eu frequentei a dele. E isso você já tinha quantos anos? Eu já tinha 33 anos. Olha só. Já tava bem Já rodado. estava bem rodado. E aí ele passou. Aí quando ele foi conhecer meu trabalho, ele...
Aí eu falei, maestro, eu queria que você fosse lá, vou ter um concerto. Vou sim, claro que vou. Quando ele chegou no teatro, que viu a dimensão do que eu fazia, ele falou, rapaz, O que você que tá fazendo isso? aqui? Eu tô dando aula. Você falou que não sabia nada? Eu já estava 1 ano com ele. Você falou que não sabia nada? Que trabalho enorme é esse? Eu falei, não, isso é o que eu faço aqui. Não é possível. Então, assim, com humildade a gente chega em qualquer lugar. É verdade. Qualquer lugar. Humildade é isso. Quando esse homem partiu, eu chorei como se eu tivesse perdido meu pai, né? Era um cara que me ensinou demais, demais, demais. Até sobre lidar com músico. O cara trabalhava, sabe? Tudo, né? Quando eu fui para o Palácio das Artes, quando souberam que eu era maestro... Às vezes, eu estava sempre no Palácio das Artes, às vezes pegando uma partitura, tirando xerox para minha orquestra. E eu era só um Zé. Né? Bem mineiro mesmo. Marcelo. Assim, com todo respeito aos amigos Zé, tem vários. Mas eu era um desconhecido, né? As pessoas me davam a partitura e tudo bem. Mas no dia que descobriram que eu era aluno do Caiado, né? Que lá ele chamava, apelidava, até hoje eu não sei porquê, mas apelidava ele de Caiado. Sepulcro Caiado. Sepulcro Caiado. Caiado. Aí no dia que souberam que eu era aluno dele, na hora que eu entrei na orquestra, aluno do Caiado. Chegaram até com o xixá, né? Ó, esse cara aí, ó. E aí... Quase que a gente flutuava. Assim. Pro bem e pro mal, né? Porque eu perdi algumas coisas porque fui aluno dele, né? Mas por quê? De gente que tinha inveja dele e teve um concurso que eu perdi porque esse cara aí é aluno do Caiado. Vai perder agora. Que doideira, cara. Era o filho do Caiado, né? Sofreu com as consequências. Dentro de tudo que você já estudou, o que você achou mais difícil? Falando de estilos musicais. E um instrumento que você não toca, que eu sei qual é. E fica pro final. Peraí. Eu não sei. Eu acho que assim, a música tem muita coisa difícil, mas eu acho que como tudo na vida, o difícil é aquilo que você não se dispõe a fazer. Perfeito. Se você não se dispõe a fazer determinada coisa, aquilo se torna difícil. Verdade. Né? Até uma embaixadinha. Não quer fazer? Agora, se você se ajustar ali, você daqui a pouco está fazendo 10, 20. É o famoso praticar, né? É o praticar. Se você não tiver disciplina, música exige disciplina. Uhum. Qualquer coisa se torna difícil. Né? Então tem muita coisa na música que é difícil, mas à medida que você pratica, aquilo se torna fácil. Eu, depois de rodado, depois de velho, eu resolvi estudar violoncelo. Para mim, um dos instrumentos mais difíceis que eu já peguei para tocar. Né? Uhum. E hoje eu toco, estou preparando algumas coisas legais para acontecer, mas é um instrumento de muito respeito, é um instrumento que eu respeito muito. Né? Hoje eu estudo com um violoncelista da Bélgica, chamado Ilia Laporev, um cara fantástico, excelente violoncelista, filho de violoncelista, o irmão é violoncelista. A família, né? A família toda, a mãe é violinista. Isso. Então o cara já nasceu, acho que o berço dele foi violoncelo, né? Botaram ele ali em cima do violoncelo. Colocaram ele em cima. Toca demais. Então ele é meu professor e é um instrumento que não é como o violão, que tem as casas aqui, as notas já estão afinadas, né? Lá não tem casa e 1 milímetro, 1 centímetro que você muda para lá e para cá, você desafina a nota. E assim, você toca algumas notas sem olhar, né? Tem a questão do arco, as cordas não são no mesmo nível como o violão, cada uma é num nível diferente. E é um instrumento maravilhoso, lindo. Eu sou apaixonado por ele hoje, né? De vez em quando eu chegava lá, tava ele praticando. Eu pratico todo dia. Que legal. Pra você ver como é que exerce mesmo esse empenho, né? Ele falando que largou o emprego pra estudar, pra meu pai me pôs pra fora de casa, né? Mas dedicou e conseguiu conquistar o sonho, né? Hoje as mães às vezes chegam lá na minha escola e escutam violoncelo e já fala pro filho, tá vendo? Ó, seu professor tá estudando. Se seu professor está estudando... Quem é você para não estudar? Entendeu? Tem que ter dedicação. Eu tenho uma mãe lá que trabalha de frente comigo, ela é secretária da igreja, né? O filho dela é meu aluno. E ela é uma das que chega, olha, o
professor está ali 2 horas tocando. Você caça rumo e vai lá para aquele piano, vai estudar lá, porque se ele quer ser o professor, está aí há 2 horas estudando, por que você não está estudando? É verdade. E o menino está ficando bom, porque Tá se dedicando. tá se dedicando. Então, o difícil é aquilo que a gente não se propõe fazer. Muito forte Matheus. isso. Tem um cara que eu gosto muito, e ele faz parecer tão fácil, que é o Guthrie Govan, guitarrista Guthrie Govan. Ele é um cabeludão, toca fusion. Cara, e eu tenho muito daquilo de gostar de ouvir aquilo que eu não sei tocar, que não tem o costume de tocar, né? Uhum. E, cara, o cara toca muito. E você vê que cada nota que ele faz é pensada. Não é aquela coisa aleatória. Você já ouviu o Guthrie Govan? Não vi. Assim, Muito bom. de músicos atuais eu tô mais desatualizado, Não é tão né? atual, não. Ele é um guitarrista de fusion. Toca monstruosamente. E outro também que eu gosto muito é o Steve Vai. Com tudo que ele faz. Cara, e você falou quando você chamou a violinista, né? Uhum. Pra fazer a solista e tal. Eu lembrei de uma música do Steve Vai que tem uma violinista fazendo um solo. Só que o Steve Vai é louco. Ele é louco. Ele faz umas coisas completamente... Ele faz umas coisas completamente fora da caixinha. Então eu acho que isso que destacou ele também. Vai era o mestre dos mestres, né? O cara formou muita gente aí, né? E tem alguém que você admira aí na música? Mas assim, a minha adolescência foi, né? Dire Straits e tudo, né? Então, minha adolescência foi ouvindo Mike Knopfler, né? Guns N' Roses, né? E essas coisas a gente pegava tudo. Então, quem mais? Vitor Silveira, do Brasil. Você ouviu White Snake? White Snake, ouvi Steve muito. Vai, né? Tem Ed Van Halen. O Van Halen. Tem até um amplificador que é o EVH. Não, o Van Halen morreu, né? Recentemente. Tem pouco tempo que o Van Halen morreu. As músicas do Michael Jackson, muito solos era dele, né? Por isso que era difícil pra caralho. Você tocou Dire Straits aí? Você já ouviu a teoria de que dá pra tocar Menino da Porteira com qualquer música? Já ouviu? Já ouvi. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino. Qualquer música que toca, dá pra tocar Menino da Porteira. Legal pra caramba. A música é universal. Então, assim, à medida que eu tava em algum instrumento, aí eu procurava ouvir os caras daquele instrumento, né? No piano, quem que você escutava? Piano eu escutava clássicos, né? Tom Jobim? Não, Tom Jobim não. Eu escutava Tom Jobim porque Tom Jobim é uma referência brasileira, né? Você vai... Então, Tom Jobim, músicos não ouvir Tom Jobim, né? É pecado. Eu acho que assim, os músicos da igreja precisam ouvir. O apóstolo Paulo fala, ouve tudo e retém o que é bom. Retém o que é bom, né? Isso. Então, nem tudo que a gente ouve como sacro adora a Deus e nem tudo que é profano é profano. Entendi. Desagrada a Deus, né? Ou desagrada a Deus. Tem, por exemplo, se você ouvir... quanto querer cabe meu coração. Essa música é um hino. Quando ele diz lá, eu quis lutar contra o poder do amor, caí aos pés de um vencedor para ser um servo, para ser um serviçal de um samurai. Para mim, Djavan ali claramente diz que o samurai é Deus. Entendeu? Com certeza. Então... E tem umas coisas que a gente ouve por aí como música evangélica que não tem nada... Nada de adoração para Deus. De Cristo, né? Não tem nada de Cristo, nem com o reino que ele pregou, com o evangelho que ele pregou. Com a verdade, né? Que é a palavra. Então, assim, de pianista eu ouvia só as coisas mais clássicas mesmo, né? E depois, aí sax, fui ouvir Kennedy. Branford Marsalis, Kennedy. Kennedy tem que ouvir. Né? Kennedy. Adoro. E quem mais? Caio Mesquita. Joe Coltrane.
Caio Mesquita. Tem o ai, Caio Jesus. Mesquita, pô. Tem o Caio Mesquita, tem que honrar o brasileiro. É. Então, por exemplo, Léo Gandelman, brasileiro, né? Léo Gandelman. Léo Gandelman, é um grande saxofonista. Tem hoje um pianista da atualidade que é muito bom, é o Lorde Vinheteiro. Já ouviu falar um Lorde Vinheteiro? Não. Toca muito, toca muito. Lorde Vinheteiro. O nome dele é bem esquisito. Eu já te falei dele. Por causa de acho que você. Ele tem um PS, ele tem o maior canal de piano do mundo. É? E ele é brasileiro. Ele é brasileiro, ele é revoltadíssimo com a música, atual. Olha. Ele é meio doidão e toca muito mesmo. Toca. Ele me mostrou e eu acho que eu cheguei a te mostrar também. Vale a pena Mostrou? assistir. É Lorde atual Vinheteiro. e não é valorizado, né? Como a maioria dos bons músicos brasileiros. O nome dele é bem assim, marcante, né? A pessoa que É. escuta. É o Vinheteiro. Bacana, cara. E você tem alguma referência? No piano? Sem ser o Matuê? Não. Elton John. Ah, mano, eu escuto bastante Tom Jobim. Uhum. Arlindo do Cruz, eu acho que dá pra pegar aquela pegada do samba, mais clássica assim. Legião Urbana, tinha um ritmo bem punk. Você gosta? Gosto muito. Legal. Bacana demais. Todas as bandas brasileiras dessa década de 80 e 90, uma qualidade técnica muito grande, né? Todas elas. Engenheiros do Havaí, Titãs, Capitão Inicial. Capital Inicial, Agora, Paralamas. no meio gospel brasileiro, eu acho que a banda... Também porque eu ouvi muito, né? Eu posso estar puxando sardinha. Acho que a banda que mais musicalizou CG3? foi o Oficina G3. Sabia que ele ia falar. CG3, Principalmente em 2010, com a entrada do Mauro Henrique, que eles ganharam o Grammy de melhor banda de... Melhores instrumentistas e melhor banda de Independente do metal. estilo musical. Não, de metal, né? De metal, se não me engano. Tinha outras também que assim, não apareceram tanto, mas eram muito boas. O Rebanhão, Rebanhão. o Sinal de Alerta. Sinal de Alerta foi a minha referência logo no início. Eles não explodiram assim nacionalmente não, mas eram uns caras... Creio num Deus que pode tudo e dá luz a este mundo. Os caras eram top, Muito top, bons. top. Só música boa. Teve uma época, eu até tentei entrar nesse concurso que chamava For Action. Tem pouco tempo isso, que era o Roger Franco. Ai, meu Deus, não vou lembrar quem que é. Roger Franco, Alexandre Pozan, baterista. Uhum, O baixista era o Felipe Andreoli. uhum. Felipe Andreoli. Felipe Andreoli é um baixista. Eu não conheço esse Felipe Andreoli que você tá pensando, mas conheço o do Angra, né? Era o baixista do Angra. Não lembro quem. Não lembro quem que era, não. Mas, cara, a gente tem grandes nomes de guitarristas, instrumentistas Nosso brasileiros. pai do Angra mesmo, O Loureiro Kiko, foi pro Kiko, Megadeth, né? Agora tá no Marcelo Barbosa, tá no lugar dele, outro monstro. Eduardo Ardanui. Nossa, o Eduardo Danui, ele é um cara fora da curva. Ele puxa literalmente fora, que ele tem uma técnica que ele puxa a corda pra fora da guitarra. Ele puxa a corda pra cá, ó. O cara é um isso, monstro. Aí E faz um negócio e toca ele é um com tranquilidade, cara, de boa. Tem também Eduardo Danui. um cara que é da atualidade, chama André Nieri. Já ouviu falar no André Nieri? Não. Ele teve aqui em Manhuaçu quando o Virgil Donati tocou. O Virgil Donati. Conheço. Ele veio, o Virgil Donati é um baterista. Sim. Eu até hoje não entendi o compasso do que ele tocou, porque ele tocava uns tempos tudo quebrado. O André Nieri, ele toca um dos poucos guitarristas, como que a gente fala? Virtuosos, que toca sem palheta. O cara monstro também, novo. No baixo a gente tem o Braguinha, que toca muito também. Pipoquinha também. Exatamente. Muita... Tudo no diminutivo, né? Braguinha, Tudo aí. Pipoquinha. Tem aquele do Jô também, o Tomate. Tomate do Jô. muito bom, Como é que era o nome do saxofonista do Jô? O Jô não é da minha época, né? Saxofonista do Jô. É o... Do cabelinho aqui, ó. Tinha só a Só a trancinha trancinha. Pô, cara, o Brasil deveria... E o vinheteiro começou porque ele queria trabalhar no Jô. Sério? Eu Ele tem uma pegada de Jô Soares mesmo. Eu acho que ele chegou a trabalhar no Jô, tocando piano, ele foi pro Pânico depois. Ó, velho. Bem relativo, né? Do Jô direto pro Pânico. Mas o Marcelo, no começo do episódio, você falou de jazz. Isso. E esse estilo musical que eles falam que é doido, né? Que toca pra lá e pra cá. Como é que Difícil isso... demais. Na verdade, assim, o jazz é um negócio muito difícil. Até eu mesmo, eu tenho algumas... Assim, eu não
eu não tenho muita maturidade pro jazz, o jazz de raiz, não. Eu estudei jazz porque quando eu comecei a estudar saxofone, a gente tinha a Bíblia do saxofonista, que era o Omnibook. Depois que você aprendia a ler bem partitura de sax, aí você tinha que pegar a Bíblia do saxofonista, que era o Omnibook, de Charlie Parker. Charlie Parker foi o cara que revolucionou o saxofone, né? E aí a gente tocava... Lembra muito de Capitão América. É um estilo gostosinho de escutar, mano. Então tem alguns jazz que eu gosto, mas tem outros que eu não tenho muita maturidade para ouvir, não, porque é uma coisa bem rebuscada, né? Que o jazz é uma coisa muito cultural, né? Sim. E para você gostar muito do jazz, eu acho difícil a pessoa que assim, não viveu dentro de uma certa cultura jazzística gostar. A cultura do jazz, ela é meio puxando para outra religião? Não, na verdade, assim, o jazz é americano, né, mas de pessoas vindas da África, né? Sim. Do jazz saiu o blues, saiu o rhythm and blues, né, e mais um monte de... Eu não sei se... A Amy Winehouse tocava jazz, não é? Tocava. E era um jazz, mas era um slow jazz. Tem umas músicas dela, cara, que eu tava ouvindo recentemente. Cara, é o tom mudando toda hora, é o tempo mudando toda hora. E é uma coisa que você vê uma artista da atualidade fazendo uma coisa dessa, assim. Eu fui lá onde ela morava, né? Ela, inclusive, tem uma estátua pra ela lá. Tem uma foto com a estátua dela? Você tem? Tem, lá na Inglaterra. Eu fui lá. Camden Town. Tem uma estátua lá pequenininha, ela assim. Isso? Cara, Amy House é uma grande perda pra... Amy Winehouse. Inglaterra, né? Tem o Queen também, que foi a banda inglesa também, monstro. Eu tenho um amigo que tem uma loja de instrumentos lá, bem assim, 30 metros da estátua dela. É mesmo? Vou pegar o nome. Quando eu for... Camden Guitars. É só ele procurar lá. Camden Guitars. Ele é brasileiro? Ele é brasileiro. Olha. Tocava comigo aqui em Ipatinga. Quando eu for voltar lá, eu vou pedir um endereço que eu quero ir lá. Que eu comprei um pedal quando eu fui lá. Aí então, vai lá na Vai ver foi dele. Eu vou por ali. Deícola Neves. Tem algumas bandas que você acha assim, essencial pra quem tá começando a tocar qualquer coisa que você fala assim, cara, isso aqui se eu ouvir é muito bacana. Que foram referências? Pra mim, referência, como eu te falei, né? A gente chega numa idade que a gente para de ouvir algumas coisas. Principalmente quando a gente começa a ouvir essas coisas por aí que estão tocando e muito pobre musicalmente, a gente para de ouvir, né? Porque eu não tenho tempo para ouvir coisa que não vai me acrescentar, né? Então, essas coisas worship, com 4 notinhas, isso não... E o pad. E o pad. E o pad. Isso não dá para mim. Pode ser até que em algum momento eu toque, vai depender do que eu sinta da igreja, porque eu estou a serviço da igreja, estou a serviço do Senhor, e não é o meu querer que deve sempre prevalecer, né? Então, se eu, como ouvido do Senhor, né? O Senhor falou, faz isso, eu tenho que fazer. Eu gostando ou não gostando. E o meu talento está a serviço dele. Então, eu não costumo ouvir música que não me agregue nada, não. Não vai te agregar, né? Mas, por exemplo, você escuta aí Diante do Trono, né? Foi um pessoal que meio que revolucionou a música, apesar de eu ter críticas muito sérias a eles, né? Mas você vê o Toque no Altar, Davi Sasser, cara, comprometido com técnica, e tem muita banda boa surgindo por aí, mas eu fico muito ainda atento a quem está querendo ir na onda do mercado, né? E aqueles que estão querendo ser um adorador, né? Que às vezes o sucesso até chega, mas não foi o que o cara buscou, né? O cara tá querendo servir. É o que o Simonton falou, né? Faça pra ele e não espere nada em troca. Exatamente. E aí, então eu penso mais ou menos assim, sabe? Certíssimo. Tive muita... o Oficina G3 foi uma das bandas que eu segui muito, né? Mas eu sempre procurei fazer as coisas mais dentro do que eu sabia, né? Uhum. A gente não pode... A gente tem que ter os nossos limites, né? Exato. Se a gente tem técnica suficiente para fazer uma coisa rebuscada, faça a coisa rebuscada
com excelência. Mas se você não sabe, faz o simples bem feito. Simples, bem feito, é muito mais bonito. Porque não adianta tentar fazer uma coisa que você não domina e fica uma caricatura musical, Vai né? ficar perdido, né? É verdade. E maestro, você que contou que teve uma história humilde, aprendeu a tocar teclado num teclado de papel, mas tem uma bagagem fora aí, né? Foi maestro fora do Brasil? Na verdade, foi só estudo, né? Eu estudei fora um pouco, né? Tive a oportunidade de sair, né? Conheci a Itália. Ultimamente eu fui a Londres, meus filhos moram lá, né? Cidade que o Matheus ama. Amo Londres é top. Mas não fui... Londres foi mais para conhecer mesmo, né? Na verdade, eu fui para tentar abrir umas oportunidades, né? Porque eu também sei do que a gente é capaz e a gente pode... Até onde a gente pode chegar, né? Limite, né? Então, eu tinha a ideia de voltar a estudar lá e tal. Já conheci algumas escolas muito boas, né? Aí veio a pandemia. Aí o Senhor falou assim, volta pra casa, meu filho. Volta pra casa. Meus filhos ficaram e eu fiquei só um mês lá, eu acho que um pouquinho. E aí vim embora. Veio a pandemia e estourou a pandemia e já dentro do avião já era, né, aquela coisa toda e eu voltei. Mas eu estudei com algumas pessoas fora, né? Estudei com umas pessoas muito boas, tanto na Itália quanto nos Estados Unidos. Tive professores muito bons, né? Regi algumas coisas lá. Legal. Tive essa experiência agradável, né? Muito boa. Mas quando eu estava fora, eu era funcionário ainda daqui do Brasil. Então eu fui estudar, mas eu tinha o compromisso de que eu tinha que voltar. Um contrato, né? Um contrato verbal de que eu tinha que voltar. Até me fizeram várias propostas e eu fiquei muito tentado a ficar, mas por exemplo, quando eu estava em Milão, queriam que eu tinha um grande amigo, eu conheci um cara lá, eu tinha um grande amigo que era baterista e ele me apresentou um cara que era o manager de um estúdio e o cara me viu tocar e queria que eu ficasse lá de qualquer jeito. Não, eu pago você ficar atrás da sua família, vem embora e tal, não sei o que, rapaz, larga tudo. Proposta tentadora em Milão, Não, e assim, e era um estúdio da igreja. Eles Olha iam vincular tudo com a igreja. A igreja era muito forte, tinha um festival de música que quem ganhava o festival gravava com Osana Music, com os caras do Osana Music, com Tom Brooks, com Abraham Laboriel, com os caras, né? E tinha foto deles no estúdio, eles iam todo ano para Milão para gravar com o ganhador do festival, que era patrocinado pela igreja, que era promovido pela igreja. E a igreja tinha um festival de cinema também muito forte em Milão, e eles queriam a igreja queria que eu ficasse lá, mas aí eu tinha esse compromisso verbal, eu tive que voltar. O contrato verbal. Eu confesso que as pernas bombearam, né? Muito, muito. Eu gostei muito de Milão. Foi uma cidade muito, muito interessante. Nos Estados Unidos, do mesmo jeito. Proposta. Fui para lá e quiseram me segurar de qualquer jeito. E eu, como bom brasileiro, vou ficar. Não vou não, pego o avião de volta. O amor ao Brasil. Manhuaçu, por que Manhuaçu nessa volta? Família, né? Eu quando voltei, aí eu fiquei meus filhos ficaram, né? E a gente meio que perde a referência, né? Porque pessoalmente meus filhos a gente fazia tudo junto, né? Meus filhos são cantores, são músicos também, a gente cantava nós três juntos e a gente saía para alguns lugares cantando, então aí os filhos ficam em outro país, né? Você meio que dá uma desestruturada. Ainda mais os parceiros de trabalho, né? Parceiro de trabalho. Você... E aí eu vim para Manhuaçu, fiquei aqui junto com a família, né? Minha mãe mora aqui, meu irmão, e aí agora eu tô quietinho. Em casa. Em casa, com a minha esposa, tá ali quietinha ouvindo. E aí agora a gente tá... dando aula pro Marquinhos, não dá mais, né? Mas... Tipo, eu sou da escola. Não, ele é da escola. Sim, ele é da escola. E aí eu tô meio que reestruturando essa questão toda, né? Legal. Meio que fincando o pé aqui em Manhuaçu. É uma cidade muito promissora, muito bacana, né? Precisamos Tem de algum pessoas como projeto você. ambicioso pra cá? Tem muitos. Assim, eu sou um cara que eu tô projetando sempre. Às vezes pra você ter uma ideia,
ontem de madrugada, às vezes eu acordo com um insight na cabeça. Ontem de madrugada, hoje, né? 3 horas da manhã eu acordei com um negócio na cabeça, eu peguei o celular e fui escrever. Olha só que doideira. E tá ali escrito. Então, algum segredo, algum projeto? Não, é projetos que vem na minha cabeça, então tem algumas coisas para acontecer, né? Eu tenho o sonho de montar uma orquestra na cidade, né? Já no ano passado eu juntei alguns músicos, montamos uma orquestra, fizemos a abertura coisa linda. Da inauguração das luzes de Natal, né? Uhum. Mas ainda é muito difícil. Se não tiver apoio governamental, né, institucional, é muito difícil. Verdade. Hoje eu já me associei à FUMAP, que tem sido uma parceira muito legal. Eu estou lá na FUMAP ajudando, promovendo música lá para a FUMAP. Hoje a gente tem vários alunos, estou levando professores para lá. Uhum. E buscando alunos, né? Eu comecei com uma aluninha de violino, hoje eu tenho 12 alunos de violino. Então, e o sonho vai cada vez tomando um pouquinho mais de corpo, né? Então, eu tenho algumas ideias para botar em prática, montar aqui um curso um curso para músicos, né? Para formar músicos, formar pessoas profissionais de música, pessoas que querem dar aula. Bacana. Então, eu estou ali junto com a FUMAP, a gente vai, a partir do semestre que vem, a gente vai organizar esse curso e eu quero ajudar pessoas a ser professores de música, ensinar. Legal. Outro curso que a gente está propondo é o curso de luthieria em música, né? Luthieria é um déficit aqui em... Exatamente. Eu fiz um projeto há muitos anos atrás, lá em Ipatinga, chamado Pica-Pau. Uhum. Era um projeto para meninos aprender a fazer violão e cavaquinho, né? Então eu quero revitalizar esse projeto, né? Fazer esse projeto de luthieria aqui, porque eu sinto a necessidade. Agora eu conheci um garoto muito bom que está trabalhando com luthieria aqui. Como é que é o nome dele, amor? Costa? Como é que é o nome dele? Agora vai até tocar na minha banda, mas eu esqueci o nome. Ô, Jesus, vou ter que pegar aqui, senão fica feio. Menino muito bom, baita guitarrista. Ele, na próxima quinta-feira, ele vai já ensaiar com a minha equipe. Daniel Costa, desculpa. Daniel Costa. O luthier, eu acho que o mais antigo e consolidado aqui da cidade é o Adelmo, né? Eu já ouvi falar do Adelmo. Ele é um mais que começou com isso aqui. Agora, meus violões, eu trabalho com, assim, violão meu só levo num cara que é muito especial lá de Bom Jesus de Itabapoana, que é um excelente luthier. Eu mando para ele. Então, veja bem, se eu preciso... Eu tenho um amigo aqui que está com 8 violões precisando ajustar. E lá na FUMAP eu tenho mais 8. Que ganharam, e os violões... Eu peguei os violões e falei, não, isso aqui não pode botar na mão de criança não, que vai cortar. Os trastes todos com ponta que parece espinhos. Então eu falei, tem que mandar isso tudo para um luthier. Eu já falei para ele, eu tenho 16 violões para levar para você. Ele traz aqui e deixa uns 2 meses, 3 meses comigo. Olha bem como é que a gente está em falta. Verdade. Então é um curso que eu tenho conversado com alguns. Vou trazer esse cara para cá, né? Não, justamente eles vão vir para cá para dar o curso, para formar profissional aqui pra gente. E ele é um cara tão respeitado aqui na cidade que quando ele veio para cá, a galera não sabia que ele ia morar. Aí a minha mãe falou, aproveita esse 1 ano que ele tem, faz aula com ele. Faz aula com ele, né? Aproveita enquanto ele tá na cidade. E várias pessoas me procuraram assim, você vai ficar aqui quanto tempo? Só esse tempinho aqui, deixa eu sugar aqui. Deixa eu sugar tudo que eu puder. Tudo que eu puder. E a procura foi enorme para fazer aula, né? Foi. Hoje eu não tenho horário. Ele não tem horário. Eu estou chamando gente para trabalhar comigo, eu vou ensinando meu método e passando alunos para esses outros professores, porque eu não tenho mais vaga. É de todas as idades, cara. Todas as idades, desde criança a adulto. Você dá aula para um cara violoncelo, qual que é? Não, eu dou aula para adultos, eu tenho 3 alunos de saxofone, né? Tem um que eu tenho muito orgulho ó a palavra aí, ó. Orgulho. Eu tenho muito orgulho de dar aula para ele, é o Diego. O Diego é um cara de mais de 40 anos que chegou para mim e falou assim, maestro,
Sempre tive um sonho de aprender saxofone. Olha isso, mano. Sempre tive um sonho, mas eu nunca tive oportunidade e vivi para criar meus filhos. Agora meus filhos já estão chegando à juventude, não estão precisando tanto de mim. E eu resolvi dar 2 anos de oportunidade para mim, para ver se eu aprendo saxofone. Se você me ensinar saxofone, se você conseguir em 2 anos me botar tocando saxofone, eu fico feliz. Minha mãe é pianista e ninguém de casa deu para música, só minha mãe. Semana passada ele fez 1 ano de música de saxofone. Tá tocando. Tudo. O cara deve estar feliz. Não, e lendo partitura, né? Tocando assim, né? Toca, faz assim, é assim. Eu faço, ele repete. É saber o que tá fazendo. Ele pega as partituras da internet e toca tudo, tá tocando tudo. Aí ele pegou o saxofone, foi visitar a mãe, aí já viu, né? Aí foi aquela... 1 ano que não via a mãe, chega lá tocando saxofone. A mãe quase infartou, né? Não conseguiu nem meu filho, quase que fez uma diminuta ali. Meu filho, pelo amor de Deus, em 1 ano, como é que você aprendeu esse instrumento em 1 ano? Ele tá lá, tá tocando saxofone. E pra pessoa que quer Isso. entrar em contato com a sua escola, como que ela faz? Entra no eu tenho o meu Instagram, né, da escola, ou quem quiser anotar o meu telefone, é 31 984 16 4969. Muito bom, só chamar. Só chamar. E vale a pena, tá? Nossa, Pode chamar. Aproveita, né? Aproveita. Porque qualquer coisa, eles ligam lá de Milão, né? Pô. Aumenta a oferta. E os meninos que estão trabalhando comigo são muito bons, né? São um pessoal que tá bem treinado. Bem treinado. Equipe boa. E a gente tá... Eu tô tentando ainda até ficar com menos alunos para treinar minha equipe melhor, para não perder a qualidade de ensino, né? Para atender mais, porque legal. A gente é limitado, a gente tem um número de horas limitado durante a semana. Fechou. Não tem jeito, né? É verdade. E a gente tem assim, eu tenho muito respeito pela educação, porque ensinar é uma tarefa muito honrosa, né? E você se vê no aluno é muito importante. Quando eu vejo um aluno tocar, esse menino está tocando, já está com o meu estilo. Aí já... Aí é o orgulho. Meu legado. Bom, né? Meu legado. Tá indo legal. Porque assim, lá, por exemplo, na igreja, as crianças, elas tocam no culto. Né? Então, uma vez a cada bimestre, praticamente, né? Dá mais ou menos isso, eu coloco 3 bandas de criança para tocar. Um toca guitarra, o outro toca violão, o outro toca teclado, o outro toca piano, o outro bateria, outro canta, às vezes 2 violões, né, Marcos? É verdade. E a gente monta 3 bandas, cada banda toca um cântico. Caraca, que legal. Então, meninos de 8, 9 anos e estão mandando ver. Acho que é pra gente. E não é só porque eu ensaiei para aquilo ali, não. Eles estão tocando em casa, nos PGs, nos cultos, nos lares, essas crianças que estão fazendo louvor nos cultos. Os meninos de 8, 9 anos estão tocando, fazendo louvor no PG dele. Olha só, cara. Pessoal novo tocando muito. Sim. Teve Então, experiência lá de pai contando. Eu fico muito feliz de ver isso, sabe? A gente também fica muito feliz de ver a música sendo valorizada aqui na cidade e pessoas assim. Marquinhos, quem mandou a merenda pra nós, Marquinhos? Armazém 21. Gente, ó, esse aqui eu já vou te presentear pra você abrir e mostrar pra galera. Aí, ó. Viu? Ó, olha aqui. Nossa, lindo. Bem bonitinho. Amor, não vai precisar ter janta em casa, olha. Olha que maravilha. Convidado aqui é bem recebido. Olha. Não. Pega. Sente plus. Olha só Olha que coisa aqui. maravilhosa. Olha isso aqui, pessoal. quentinho. Nossa. Produção. Que Tem que isso, presentear cara. a produção. Eu tenho certeza que a galera Convidado sentiu também. fome. O do convidado Certeza, tá guardado ali, certeza. bonitinho. Peça agora Armazém 21. Armazém E o 21 FC, o Instagram. E eles voltaram a receber as pessoas no salão deles lá. Isso, ficaram um tempo parados, né? Só no delivery. Só no delivery. Agora, cara, você pode ir no armazém. O ambiente lá é muito bom pra muito você ir bom. pensar. Quando o ambiente é bom, eu falo que ele é de família, agradável. Cara. Eu gostava muito de ir lá quando era solteiro. Eu gostava de ir lá sozinho e tal. Cara, vá no armazém. Hoje eu levo a Sara. Isso aí. Leva a esposa pra lanchar lá, a família. Armazém 21, um minuto jovem, Teve uma recomendo. vez, cara, que eu era solteiro, né? Eu ia sozinho.
pra pensar, pra escrever roteiro, aí eu colocava o tripé numa cadeira assim, aí ele era meu companheiro. Essa cena eu queria ter visto, tá, parceiro? Marquinhos, nossos patrocinadores. Delícias da Cleides também com a Nossa, sobremesa. Prova uma aí. Marcelo conhece, isso aqui é de casa lá. Deixa eu provar. Esse aqui é a palha. Italiana, nossa, italiana. isso aqui é divino. Ó, eu confesso que foi difícil segurar pra não comer no meio do podcast, porque eu ainda não tinha apresentado. Muito bom, peça lá, Delícias da Cleides. Lá tem várias variedades. Todo dia tem uma, né? Toda gravação tem uma variedade de doce aqui. Gostei muito do lançamento de abacaxi. Nossa, doce de ninho com abacaxi. Doce de? Ninho com abacaxi. Esse aí você precisa provar ainda, mas... É quase um jazz. É quase um jazz. De tão bom que é, Tão né? bom. Então peça muito. E agora a gente vai devorar esse aqui. Mas antes, É isso aí, ó. Tinalto Tintas tá querendo reformar sua casa, pintura, seu estúdio, sua escola de música. Tinalto Precisou, Tintas. é só chamar na Tinalto Tintas. E o que eu quero bater forte aqui, que o atendimento da Tinalto Nossa, é fantástico. Perfeito. A excelência na prestação do serviço deles, né? Na qualidade. Eu vou falar por experiência própria. Quantas vezes eu chamei Rafael, vem cá. No caso, né, você não precisa chamar o Rafael, eu chamei o Rafael. Ele veio aqui e falou, Matheus, cara, faz isso aqui nessa parede, faz isso aqui nessa. E muitas vezes ele fez isso. Muitas. São atenciosos e querem realmente... O nosso estúdio foi por eles nessa parede preta. eles querem ver realmente que a empresa deles e a pintura, a tinta está fazendo a diferença, né? Que a cor vai ter uma diferença na sua vida, né? Que a cor hoje em dia, né? A cor ela é tudo, né? Não quer tirar sua carteira? Muitos confiam em carros, tô brincando. Falando em carros, né? Você que quer tirar sua carteira, a Autoescola Shekinah fortalece aqui o Minuto Jovem, tá? E proporciona que você tire a sua carteira. Ó, tem um cara aqui que vai fazer prova daqui 2 semanas, tá preparado? Amanhã, né? É amanhã? Ah, já fez então, quando o episódio já saiu. Já fez a prova e já passou, né? E então, cara, ter a sua liberdade pra dirigir, não tem nada melhor, né, Marquinhos? Não Marquinhos, tem. Nossa, eu tô pega doido a pra cara- fazer 18 anos pra vazar logo, pegar a motinha, um carro Dar carona, e né? vou lá na CFC Shekinah. Depender da carona é osso, né? Nossa, eu falei que quando eu for motorista, eu vou dar carona sem passar raiva. Porque o tanto que eu dependi de carona até hoje na minha vida. É pra jogar bola, é pra vir um podcast. É pra ir embora do difícil. podcast. É pra ir embora do podcast. Não, a gente tem uma frase clichê pra todo convidado que vem de carro. Você pode dar uma carona pro Marquinhos? É a pergunta clichê. Pra que lado? Você tá aí pra que lado? Tá lá, Os convidados devem olhar assim, meu Deus. Que pessoal ruim. Tô doido pra fazer 18 anos. Ah, você tem independência? É, mas de carro, né? Independência de se Dependendo locomover. poder ir. Mas você vai ver, quando você tiver, você não vai precisar de fazer nada. Imagina. Você vai ter, mas... Aí o podcast vai ser lá na minha casa. É. Bom, CFC Shekinah, entra lá em contato com eles para você tirar a sua carteira. Vantagem deles, eles têm também a possibilidade de você fazer o curso de legislação online do conforto da sua casa. Nossa, isso aí é ótimo. É esse que eu vou fazer. É isso aí. E a Autoescola Online, que Fez é... a inscrição na Shekinah. Já compra o curso de legislação da Autoescola Online, que vai garantir a sua aprovação na autoescola, né? Porque tem muita coisa que o Detran, né? Não a autoescola em si, mas o Detran coloca algumas pegadinhas, algumas cascas de banana A e... famosa casca de A banana. famosa casca de banana. Quem criou esse termo foi o Ronaldo, né? Cardoso. Então, a Autoescola Online, ela te oferece... Parou? A Autoescola Online, ela é uma editora que te oferece o curso de legislação, né? Entre outros cursos que tem lá, mas o forte... É o que a gente falou, 46 aulas em 5 horas. Pois é, cara. Tudo Tudo que que você você precisa em 5 precisa horas. para passar. E todos os dias tem depoimentos de pessoas. Professor, passei com 28 pontos. Tem gente que chega e fala, passei com 30 pontos. E isso antes tinha reprovado 2, 3 vezes. Isso. Depois que reprova, a pessoa vai lá e vê que, eu vou comprar o curso. E o valor do curso é muito menor do que o valor de uma reprovação. Então, a Autoescola Online trabalha junto com a sua autoescola, tá? E É fora uma também, agregadora. Você tem que falar, pô, reprovei na prova, tenho que fazer de novo. Então Nossa. faz o curso uma vez. O né, curso pra ele desapegar. garante, se você fizer do início ao fim tudo que o Ronaldo fala, a sua aprovação é É garantida. garantido. O nome do curso é Aprovação Garantida. É isso aí. Autoescolaonline.net, não é .com, autoescolaonline.net. .net. Segue no Instagram também, Leg Trânsito, no YouTube, Leg Trânsito, tá lá, não tem outro, não tem igual, não tem melhor. São diferenciados. E, mano, uma pergunta que eu fiz que deixou pro final o Samuel bem lembrado, lembrou. Instrumento que você não toca. Suspense O aqui. único, não é? Bom, antes, além, ainda, né, colocando junto aí das As perguntas. não, dos patrocínios, né? Isso.
Maestro, Centro de Ensino de Artes, Isso aí, ó. Pô, sempre, sempre. 31 98416 4969. Só procurar que vai estar bem servido demais. Rapaz, o instrumento que eu tentei tocar e não consegui Ó. foi o acordeon. Olha só. Preciso da acordeão. Rapaz, eu sou um cara muito de lógica, eu gosto muito de lógica, eu gosto muito de mexer com o cérebro, né? Eu sempre gostei muito, sempre admirei, e hoje já estou terminando minha faculdade de psicologia e Olha já que estou entrando na... Massa. Esqueci de contar esse detalhe, mas ele faz A faculdade. partir de agosto eu estou fazendo a minha pós-graduação em neuropsicologia. Que massa. Porque eu gosto dessa coisa do que o cérebro produz, né? Eu acho isso muito interessante, essa questão de... Vocês já pararam para pensar que são pouquíssimas as pessoas que têm a habilidade de mexer com os dedos de forma individual? Deixa eu ver se eu consigo. Pois é, assim, né? Mas de forma, né? A gente Forma tem... fácil, a gente tá pensando. A gente tem isso aqui, mas agora a habilidade para fazer as coisas são pouquíssimas. Verdade. E os músicos estão envolvidos nela. Você fazer isso aqui, por exemplo, ó. É verdade. E isso vem de habilidade cerebral. Tem um descer o dedinho sem descer o outro também. Esse aqui eu não consigo, mas esse aqui eu consigo. Pois é. Então, A menos. eu sou muito da lógica, né? Então eu sou muito da lógica. E eu não consegui descobrir a lógica. Dos teclados tudo bem, mas os baixos Do do acordeão. acordeão eu não consegui descobrir a lógica. Claro que assim, eu nunca tive professor, né? Mas foi um instrumento que eu não consegui aprender. Tá Você vendo? pegou e ele te deu no tático, né? Deu uma Eu costa. assim, eu falei, eu não consegui Esse aqui entender. não é de Isso aqui é mais que jazz. É isso aí, pessoal. Bom, Mas tem interesse em tentar de novo? Rapaz, hoje eu não tenho muito, não. Até que você acredita que um senhor lá da igreja falou assim: Maestro, eu vou comprar um acordeão para você aprender. Eu falei, não faz isso, não. É um desafio, né? Não, é porque assim, o tempo que eu tenho para estudar, eu dedico ao meu violoncelo, sabe? É um instrumento que todo tempinho que eu tenho, eu vou lá pro violoncelo. bom, a gente quer te agradecer por Nossa, estar foi um aqui. prazer, Obrigado. A prazer, gente obrigado. te enrolou por alguns motivos, a gente teve alguns imprevistos algumas vezes. Falei, Marquinhos, pelo amor de Deus, pede desculpa pra ele, mas hoje não vai dar. Enfim, mas tudo acontece no tempo certo É verdade. e na hora certa. E eu gostaria de finalizar também da mesma forma que a gente começou adorando ao Senhor. Cara, eu falei Senhor e Rei, mas o que Deus tocar no seu coração aí. Se quiser então- puxar um toque no altar. Eu vou tocar uma música antiga. Vamos tocar uma música antiga. Porque assim, se de um modo geral para músico, que você falar assim, qual é o estilo que você não gosta? O que você não gosta? De um modo geral, as pessoas vão falar funk, Desse jeito. não é? Menos o Marquinhos. Funk. E o meu irmão. Mas vocês sabiam que funk foi um ritmo que foi meio que estragado, né? Sim, Porque sim. Que era bom. o funk era bom. Era nada a ver com o que é hoje, né? Então, não toca diferente. Vou tocar o Jeová é teu cavaleiro em funk. Então, ó. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os seus inimigos cairão diante de ti. Jeová, o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os seus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Sobre tua tenda, ó Israel, está a bênção do Senhor. A força dos seus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde em teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro
Aí virou, vai, continuou. Cairão diante de ti. Aí foi isso que virou. Cairão diante de ti. Glória a Deus. Caraca, Muito bom. muito bom mesmo. Aqui, maior honra, obrigado, Marcelo. Foi ótimo. Ordem. Prazer demais. Prazer meu, prazer meu.